eu vou falar de métodos de massas de bolo. Um assunto super legal, vou mostrar pra vocês, vou falar aqui a parte teórica de todos os métodos, né, de massas de bolo que a gente usa na confeitaria tradicional e aí sempre trazendo no comparativo pra confeitaria inclusiva, tá? Se você ainda não me conhece, eu sou a Pri Lorente, sou chefe confeiteira, sou especializada em confeitaria sem glúten, sem leite, sem ovos e sem açúcar também. Estou aqui sempre com aulas muito além da receita, né? Então, de vez ou outra ensino receitas aqui pra vocês, mas gosto muito de trazer esses conteúdos além da receita pra vocês, tá? Hoje eu vou falar pra vocês de métodos de massas de bolo, né? Semana que vem não, hoje é terça-feira, a próxima aula é quinta-feira, vou ensinar vocês a fazer um bolo de cenoura, sem leite, sem ovo, sem glúten. É uma receita super simples de fazer e que geralmente o pessoal erra em bolo de cenoura, geralmente o pessoal apanha um pouco, né? Eu trouxe aqui pra vocês alguns conteúdos, tá? Que fazem parte da ACI, que é o meu curso de confeitaria completo, Academia de Confeitaria Inclusiva. Dentro desse curso eu ensino vocês não só muitas receitas sem glúten, leite, ovos, açúcar, adoçante, adoçadas com frutas, né? Não só uma quantidade enorme de receitas, mas eu ensino vocês a organizar a produção, trabalhando só 4 horas na semana na produção, para vocês terem mais tempo aí para focar em outras áreas do negócio de vocês, da empresa de vocês, e conseguir alcançar os seus objetivos aí de uma maneira, né, de uma forma mais rápida. E aí a gente tem alunas que faturam aí 5, 10, 15, 20, até mais de 20 mil reais por mês trabalhando em casa com a confeitaria inclusiva. Então é super possível, é um mercado que só cresce, a gente tem hoje aí uma alta demanda e a gente tem pouca oferta, né? São poucas as pessoas que oferecem esse tipo de doce, né? Esse tipo de produto e cada vez mais a gente vê pessoas alérgicas, intolerantes, ou que não consomem glúten, leite, açúcar por opção também, né? Então, se você é uma confeiteira tradicional e você não tem aí no seu cardápio pelo menos uma opção que seja inclusiva, né, que a gente fala da confeitaria especial, você já tá ficando para trás, né? Eu duvido que uma confeiteira hoje em dia não receba pelo menos um pedido assim: mas você não tem uma opção sem lactose? Mas você não faz sem açúcar? Duvido. Quem for confeiteira tradicional, escreve aí pra mim. Cada vez mais temos pessoas alérgicas, intolerantes e que não consomem por opção. Então, mais cedo ou mais tarde, todo mundo que trabalha com confeitaria vai ter que saber fazer uma opção, nem que seja sem lactose ou sem açúcar, né? Fala aí, escreve aí nos comentários se eu estou mentindo ou se eu estou dizendo a verdade. Então, esse é o meu objetivo aqui, tá? Então, a gente vai falar de massas, técnica de massa de bolo, né? Então, vou escrever aqui, ó, deixa eu ver se tá dando pra vocês verem. Aqui, aí. Então, a gente tem aqui, a gente vai falar de métodos, né? As massas de bolo. Lembrando, eu sempre trago a parte da confeitaria tradicional e acabo, né, trazendo sempre o comparativo para confeitaria inclusiva, tá? Então a gente tem nas massas de bolo, né, as massas de bolo mais comuns da confeitaria tradicional, né? Quais são? Acho que a mais usada aí para fazer bolo é a massa pão de ló, né, que é uma massa que leva uma quantidade muito grande de ovos e ela não leva gordura. Justamente por levar uma quantidade grande de ovos, porque o ovo ele já tem gordura, né? Então acaba compensando, então não precisa acrescentar uma gordura adicional ali para fazer uma massa pão de ló. É uma massa extremamente saborosa, né? De uma textura maravilhosa para trabalhar, mas dentro da nossa confeitaria inclusiva é uma massa irrelevante, porque como ela é basicamente a base de ovos, né? É uma massa que, por mais que a gente reproduza uma excelente massa sem glúten, né, e vegana, de baunilha, né, ou uma massa branca neutra e tal,
ela não vai poder ser comparada a uma massa pão de ló, que a gente não tem nenhum substituto hoje, né, que dê todas as características que os ovos dão pra gente dentro de uma massa de bolo, por exemplo, hoje, né? A gente tem bom substituto para as claras e a gente consegue substituir as gemas ali de outras formas, né? Mas a gente não tem um substituto completo. Então a massa pão de ló pra gente, dentro da confeitaria inclusiva, ela é um pouco irrelevante, tá? A gente tem as massas de bolo, que são chamadas massas chiffon. Eu não sei se vocês já comeram uma massa chiffon. E muita gente acredita, eu também acreditava, eu também cometi esse erro, que a massa chiffon, ela é uma massa de bolo feita com óleo. Então, a massa de bolo à base de óleo é massa chiffon. E, na verdade, não. Na verdade, a massa chiffon, o nome, né, massa chiffon, esse nome se dá por conta do método que é utilizado, né, para preparar essa massa. Não é porque é uma massa à base de óleo, nem toda massa à base de óleo é uma massa chiffon, tá? Chiffon é o método de preparo dessa massa. É uma massa bem macia, ela é uma massa mais cremosa e geralmente a gente usa para bolos que não vão ficar refrigerados, tá? Porque ela é um pouco mais densa. A gente tem a massa manteigada, que também é uma massa mais densa, né? E também, normalmente, quando a gente trabalha com massas amanteigadas, a gente trabalha com bolos que não vão ser refrigerados também, né? Então, um bom exemplo aí de massa amanteigada, por exemplo, né, em bolos é o muffin, tá? As massas amanteigadas, elas são feitas à base de manteiga, né, que é a base de leite de vaca. Então, quando isso vai pra geladeira, essa gordura, ela muda, né, bem a textura dela. Então, a manteiga, quando a gente não coloca na geladeira, ela fica durinha. Então, a massa de bolo amanteigada vai acontecer a mesma coisa. Ela vai ficar muito mais firme quando ela for pra geladeira. Né? Então, se você quiser usar uma massa, se você vai fazer um bolo que vai precisar de refrigeração, né? Ou um pavê, por exemplo, que você queira fazer com bolo no lugar de biscoito, sei lá, enfim. Bolo de pote. A gente não trabalha com massa amanteigada. Geralmente a gente trabalha com as massas à base de óleo, porque elas não vão mudar essa estrutura quando elas forem refrigeradas, tá? A gente tem a massa também na confeitaria tradicional, que é a genoise, que é uma massa bem parecida com a massa de pão de ló, mas no final dela leva manteiga derretida. É uma massa também extremamente saborosa, né? Mas a gente também não faz a adaptação dela na versão vegana, tá? Dúvidas? Podem escrever aí que eu vou lendo, tá? Incluam as pessoas que cuidam do planeta. Isso aí, muito bom. Exatamente. Então, nossa confeitaria inclusiva, né? É isso. E aí, quando a gente fala de metodologia, né? Então, a gente tem vários métodos, né, para produzir estas massas. Então, a gente tem... né, porque, assim, às vezes a pessoa fala assim, método de... Por exemplo, o bolo chiffon, não deixa de ser um método, né? Mas eu vou listar aqui para vocês os principais métodos da confeitaria tradicional, tá? Eu vou começar aqui pelo método espumoso. O método espumoso geralmente é para massas que tem pouca ou até nenhuma quantidade de gordura, né? Então, como eu falei anteriormente, a receita, por exemplo, de massa de bolo pão de ló, ela é um excelente exemplo de método espumoso. Esse método espumoso, ele consiste em você criar uma estrutura mais elástica e fofinha da massa, né? Então, o que você vai fazer primeiro no método espumoso? Ele começa sempre com uma clara em neve. Então, o método espumoso começa com a clara em neve, que é o caso da massa, né? Por exemplo, da massa pão de ló. E aí, a partir da clara em neve, né? Que aí você vai executar o restante da receita. Então, é uma técnica, né? É um método que a gente usa pouco na confeitaria inclusiva. Não que a gente não tenha como fazer uma clara em neve, né? Mas a gente usa outras técnicas dentro da confeitaria inclusiva, tá? Então, o espumoso é o primeiro método. O segundo é o método cremoso. Cremoso
vem de cremage, né? Cremage, que é você arear é ótimo, né? Você deixar a sua gordura, a sua manteiga aerada, né? E geralmente se bate com açúcar, né? Então você bate ali a manteiga, geralmente à base de leite de vaca, mas dá pra gente fazer na versão vegetal também. Então você bate ali a sua gordura cremosa. Então no caso da confeiteria tradicional, uma manteiga com leite de vaca. No nosso caso a gente pode usar uma gordura de palma, né? Uma manteiga de castanha de caju, por exemplo, que fica muito bom. Então você vai bater essa gordura que é cremosa, que tenha um ponto de pomada. Você vai bater isso, geralmente com açúcar, né? Ou pode ser com adoçante, até formar um creme, né? Esbranquiçado e fofinho. E a partir daí você vai adicionar os outros ingredientes. Aí você entra com farinha, fermento e tudo mais, tá? Então cremoso vem da cremage, tá? Que são as massas amanteigadas, tá? Então vou colocar aqui, vou colocar manteiga, mais açúcar. Por que é legal você saber, né, todos esses métodos? Porque quando você vê uma receita de bolo, você vai ver assim, receita de bolo, você bateu o olho na receita, de acordo com os ingredientes, você não precisa nem olhar a execução da receita. Se você souber as metodologias, né, disponíveis, você vai bater o olho na receita e falar assim, isso aqui é método cremoso, esse daqui é método espumoso, aqui é cremoso reverso, que a gente tem o cremoso reverso também que eu vou explicar, aqui é método direto. Então, quando eu fiz meu curso de confeitaria profissional, não tinha modo de preparo na receita. Geralmente a professora, ela colocava lá na lousa, lá, né, no quadro, só a receita, os ingredientes, ela não colocava método de preparo. A gente tinha que bater o olho e falar, aqui é cremage, aqui eu vou começar com uma sablagem, aqui entendeu? Então, é legal, é importante, né, você saber esses métodos. Eu gosto. Agora eu vou falar do cremoso reverso. Cremoso reverso. Como o próprio nome já diz, né? Ele também vem de massas, né? Que levam manteiga, tá? E qual que é a diferença do cremoso pro cremoso reverso? Esse método aqui, ele começa a partir da sablage. Então a gente tem a cremage e a gente tem a sablage. Meu francês é maravilhoso, só que não, né? Então a gente tem a cremage e a sablage. Chama isso pra cá. Aí a minha professora queria me matar, né? Porque eu, pra memorizar o que era sablage, eu lembrei sablage e farofa. E o pior que aí isso aqui virou uma brincadeira, e aí eu decorei dessa forma, aprendi dessa forma e grudou na minha cabeça desse jeito. Foi o jeito mais fácil que eu tive de assimilar que o que era cremage e o que era sablage. Então cremage vem de creme. Então bate a manteiga mais açúcar, fica aquele creme fofo, acrescenta o restante dos ingredientes. A sablage é a farofa. Olha que legal. Então, é uma massa utilizada, é um método utilizado para massas feitas com farinha de trigo. E aí podem ser massas veganas ou não. Mas pro sem glúten é irrelevante e eu já vou explicar por quê. É batido no início do processo a farinha de trigo com a manteiga, né? Então, imagina que como se você estivesse fazendo uma receitinha de cookie, uma receita de biscoitinho, né, de bolacha. Você não põe ali a farinha e a manteiga e fica ali mexendo, faz aquela farofinha para depois você dar, né, segmento à receita, né? Isso é sablage. Uma massa de cookie é sablage também. E por que isso é feito, né? Numa massa de bolo que tem a farinha de trigo. Porque essa gordura que vai envolver, né, a farinha de trigo, ela vai impedir que se desenvolva o glúten na massa, né? Então, você vai desenvolver menos glúten naquela massa de bolo. Porque a gente quer desenvolver glúten quando a gente está fazendo pão, né? Quando a gente está fazendo bolo, a gente não quer que esse glúten se desenvolva. Então, a massa é um método muito utilizado para massas amanteigadas, né? Onde você não quer desenvolver o glúten. E aí,
já respondi por que no caso do sem glúten é irrelevante, né? Porque se a gente já não tem glúten na massa, pra que a gente vai fazer um método cremoso reverso? Não faz sentido nenhum, né? E eu já vi professoras ensinando. Esse aqui eu vou ensinar pra vocês uma massa sem leite, sem ovo, sem glúten, método cremoso reverso. Eu queria entender pra quê, né? Enfim. Então, assim, é uma técnica muito legal para trabalhar com massas cremosas, né? Com massas à base de manteiga, mas só faz sentido se você estiver trabalhando com farinha de trigo, certo? Dúvidas? Deixa eu ver aqui. Certo? Beleza, tá? Só faz sentido se você estiver trabalhando com a farinha de trigo. Ficou claro essa parte, né? E aí a gente tem o método, que é o método mais utilizado na confeitaria inclusiva, na confeitaria vegana. Tenho certeza que é o método que a senhora usa aí na sua casa, que é o método direto. Método direto. O método direto, geralmente, né, como ele é feito? Você vai misturar os ingredientes secos. Se eu colocar farinha, adoçante, né, um mix de farinhas no caso, adoçante ou açúcar, fermento e tal, e você vai misturar os líquidos e depois você vai juntar tudo. Então, um excelente exemplo de massas feitas por método direto são as massas de liquidificador, tá? Então, vou colocar aqui massas de liquidificador. São massas, então, bolo de cenoura, de laranja. E mesmo bolos que não levam, que você não vai fazer com o liquidificador, mas você vai acrescentar um leite vegetal, ou água e o óleo no seco, você vai misturar ali, seja com fouet ou com a batedeira, é o método direto, tá? Tenho certeza que é o método que você mais faz aí na sua casa, não é? Conta pra mim. É o famoso, então aqui são massas com óleo, né? Massas com óleo. E o famoso bolo da vovó. Então, os bolos da vovó, os caseirinhos, né? Eles são feitos por método direto, certo? Vou afastar aqui, por mais que a minha letra não seja maravilhosa, quem quiser tirar um print para guardar aí, tira um print. Já guarda aí para quando quiser consultar. E como eu falei, por que é importante você conhecer todos esses métodos, né? Porque quando você bate o olho numa receita, você já vai saber qual é o método que você vai usar para preparar. Você não vai ficar refém ali de método de preparo. Eu sei que você tem aí, dona Cleide. Eu sei que você tem aí, dona Cleide, porque eu também tenho. Um monte de receita que você salvou, que você deu print. Você salvou e você não fez. E aí depois você olha para aquele raio daquela receita, você só printou os ingredientes. E aí você fica pensando, isso aqui é receita do quê? Afinal de contas. E aí você tem lá um monte de print de receita que você não faz ideia do que seja. Já aconteceu com vocês? Acontece com frequência, né? Então, assim, é importante a gente saber a metodologia. É importante vocês testarem pelo menos uma vez, né? Cada uma dessas, né? Dessas metodologias aqui, dessas opções. Até para você saber se uma receita, se uma formulação, ela tá equilibrada, né? Quando você estiver buscando, vamos por exemplo, vou buscar uma receita X na internet. E aí para você não ficar naquela assim, já testei um monte de receita e nenhuma deu certo. Talvez realmente a receita estivesse desequilibrada, a receita tivesse com uma formulação ruim, né? Mas você já pensou, né, na possibilidade de você não ter executado a receita de maneira correta? Né? Porque a gente tem receitas ruins e a gente tem receitas boas na internet, né? Eu vou passar pra vocês depois de amanhã uma receita ótima do meu bolo de cenoura. Porque eu sei que bolo de cenoura é uma coisa que um monte de gente apanha pra fazer, até na confeitaria tradicional, que fica embatumado, tal. Então vou ensinar aqui de uma maneira bem simples vocês fazerem um bolo de cenoura.
que não vai embatumar, certo? Então é muito importante a gente saber essa parte toda de teoria também, tá? Então, ó, deram um print aí, salvaram. Me marca aí essa minha letra maravilhosa. Escreve lá, Priscila, letra maravilhosa. Só que não, né? Aí eu vou escrever aqui embaixo, ó, o que vai acontecer nos próximos dias, tá? Então, ó, hoje é dia 17. No dia 19 do 9, às 16h10, eu vou ensinar pra vocês o bolo de cenoura. E aí, na semana que vem, a gente tem mais 2 aulas especiais, tá? Que vai ser uma cobertura de chocolate sem chocolate em barra, porque o chocolate em barra está pela hora da morte, né? Tá muito caro e vai aumentar mais. E eu quero saber o que a gente vai fazer na Páscoa. A gente vai ter que pensar em mirabolar em várias estratégias para a Páscoa, né? Só de pensar na Páscoa já vai me dando até uma taquicardia, assim, né? A Páscoa de 2025 aí vai ser tensa com o valor de chocolate, hein? Mas a gente vai pensar juntas aqui. Eu vou mostrando pra vocês quais vão ser as minhas estratégias aqui no ateliê pra vender, né? Mais do que o ano passado, mesmo com o aumento do cacau. Mas semana que vem eu vou ensinar vocês, ó, a fazer uma cobertura de chocolate sem chocolate em barra, que vocês podem usar para várias outras coisas, inclusive para recheio dos ovos de Páscoa em 2025. Então já aguarda essa receita, tá? Dá pra rechear panetone agora no fim do ano, dá pra fazer várias coisas, dá pra fazer pavê, dá pra fazer várias coisas com essa receita, tá? E vou ensinar vocês também a fazer um bolo gelado de coco. E assim, eu sempre tô falando aqui pra vocês, né? Eu gosto de ensinar receita, gosto de dar aula além da receita, né? Ai, Priscila, então por que você vai ensinar tanta receita esses dias, né? Vou ensinar tantas receitas esses dias, mas eu vou ensinar vocês a vender essas receitas, né? A minha ideia é que vocês entendam, né? Aprendam a fazer e vender essas receitas, tá? São receitas que vendem muito. O bolo gelado de coco, assim, é um absurdo o quanto, vende demais. E todas essas receitas são congeláveis, né? O que é a proposta, né? Da minha metodologia de organização para você, para que você possa concentrar a sua produção em 4 horas semanais, a produção, para você ter mais tempo para dedicar em outras áreas do seu negócio e você faturar entre 5 e 15 mil reais trabalhando com a confeitaria inclusiva de dentro da sua casa, certo? Show? Quinta-feira eu tô de volta, tá? Bolo de cenoura. Uma aula muito além da receita. Você não vai sair dessa aula só com a receita de bolo de cenoura. Quem participa das minhas aulas sabe disso, né? Então você vai sair com muito mais do que uma receita de bolo de cenoura dessa aula, tá? E aí semana que vem vejo vocês terça e quinta também, tá? Já põe aí na agenda, já marca aí, já se programa pra estar comigo por volta aí de 4h10 mais ou menos, que eu vou entrar aqui ao vivo, certo? Curtiu essa aula? Manda pras coleguinhas, vai? Tem amigas confeiteiras? Manda pra elas. Sirley escreveu aqui. Como faço para? Pra quê, meu amor? Escreve pra mim aí o final do seu comentário. Deixa eu ver se aqui no celular tem o restante do seu comentário. Que pra mim ali pelo computador veio só metade. Como faço para? Só veio essa parte. Só veio essa parte. Tá? Mas escreve pra mim no direct, tá bom? Escreve pra mim no direct. Se vocês ainda não estão nos grupos VIPs, é dentro dos grupos que a Bia joga pra vocês sempre um lembrete das lives. Porque a gente esquece, né, gente? Tanta coisa no dia a dia, né? Eu tava aqui agora há pouco, assim, pensando, ai, eu tenho alguma coisa 4 horas? O que eu tenho 4 horas? O que eu tenho 4 horas? Era aula, ó, que louca. E eu aqui fazendo um monte de coisa. Tá? Mandei pra minha amiga que faz bolos nessa linha. Nina, manda pras amigas que fazem bolos nesta linha e pras que não fazem também. A gente precisa
de mais gente trabalhando nesse mercado. A gente precisa de profissionais, né? Dentro dessa confeitaria especial. Então, nem que seja uma confeiteira tradicional, a pessoa que tá precisando de uma renda extra. Então, poxa, eu tô precisando de uma renda extra. Começa a fazer bolo caseirinho, cara, sem lactose, sem açúcar, né? Você pega um público aí, a gente tava até tendo essa discussão, né? Uma conversa lá no grupo das alunas. As alunas estavam comentando sobre o público 50, 60 a mais, né? Que é um público que consome muito bem, é um público que você consegue vender um ticket alto para esse público, sabe? Então, se você tem essa linha sem lactose, sem açúcar, né? Você consegue atender esse público aí de 50, 60 a mais, que estão preocupados, né? Com a saúde. E eles, geralmente, eles compram mais, eles gastam mais com você mesmo. Então, você consegue ter um bom volume de vendas se você foca nesse público também. Então, às vezes a pessoa tá aí, perdeu o emprego, tá parada, não sei o que eu vou fazer da minha vida. Olha aí, né? Uma excelente alternativa. E é um mercado muito louco, assim, porque cada vez as pessoas estão buscando. A gente tem um monte de gente procurando um produto sem lactose, a gente tem um monte de gente procurando um produto vegano, né? Um produto que não tenha farinha de trigo, mas que seja gostoso, porque tem muita coisa que não é gostosa, infelizmente, é verdade. Então, a gente tem muita gente procurando esse tipo de produto e a gente tem pouquíssima gente produzindo. Então, a gente tem um mercado, assim, super carente de boas opções, né? E muitas vezes, também, o que acontece as opções são muito justamente na pegada do saudável. Então, por exemplo, encontrei ali um bolo muito gostoso, sem glúten, sem leite, sem ovo, tal. De quê? Banana com aveia sem glúten, maçã com canela, damasco com coco, sabe assim? Às vezes não foge muito disso, sabe? Às vezes a pessoa quer um bolo gelado de coco, igual ela comia lá na infância, quando ela era criança, Eu vou mostrar pra vocês, eu fiz hoje. Com a embalagenzinha, olha só, bolo gelado assim, ó. Eu vou abrir um. Esses aqui, eu vou mostrar pra vocês. Esses aqui são as bordinhas de um bolo que eu fiz hoje, que era um pedido. E aí eu peguei as bordinhas e embalei pra levar pro Davi, pra Sara e tudo mais. Enfim, deixa eu colocar aqui de volta. Então, assim, às vezes a pessoa ela tá buscando um bolo, mas ela não tá buscando um bolo com cara de saudável, entendeu? Ela quer um bolo de chocolate, ela quer um bolo de coco, ela quer um prestígio, ela quer um mousse de maracujá, sabe? Ela quer um tiramisu, ela quer uma pavlova, ela quer sabe? Ela não quer um bolo sem graça, um muffin de aveia com banana, por mais gostoso que seja, mas não é o que ela quer naquele momento. É bordinha, tá, gente? Não julguem pela aparência, mas dá pra ver o tanto que isso aqui tá molhadinho? Olha, se não lembra, o bolo gelado de chocolate, não da minha época, porque eu sou jovem, na minha época não tinha essas coisas. Olha, olha, Sofia. Essa é o que a pessoa tá buscando, você entendeu? Um muffin de banana, ela vai fazer na casa dela no dia a dia. Ela vai comprar de você o quê? Um bolo de chocolate, um bolo de coco, um bolo decorado. Igual eu falei, um pavê, um pudim, um brigadeirão, um macarrão. E tudo isso eu ensino pra vocês dentro do curso. Tá? Eu procuro, porque meu filho tem alergia alimentar. É isso, Ju. Agora, me fala a verdade. Um muffin de banana com aveia, você faz no seu dia a dia, né? Que é gostoso, é ótimo. Mas às vezes não é o que você tá buscando quando você vai atrás de uma confeiteira, né? Eu vou mostrar pra vocês os macarrons, tá? Que são veganos. Macarrão sem ovo, pra quem tem alergia alimentar. Como eu falo, né? Quem congela prospera, né? Olha o que eu tenho aqui pronto entrega, ó. Pão de mel congelado. Bolo gelado também. Esse aqui é de brigadeiro branco
com geleia de frutas vermelhas. Ó, brownie. Brownie tem um monte. Meus bolinhos aqui, ó, meu estoque tá baixo, eu preciso repor aqui, que isso aqui não dá... Vixe, pra amanhã já não dá. Ó, brownie. Olha esse brownie. Com casquinha, ó. Dá pra ver a casquinha, ó. Mesmo ele congelado, ó, dá pra você ver a casquinha, ó, pela embalagem, ó. Tá vendo? Tenho aqui também, ó, fatia de bolo. Olha como é a fatia. Vou abrir uma pra vocês verem. Tá congelada, né? Mas... Vem, bebê. Ah, não vou conseguir abrir com uma mão só. Mas depois eu posso mostrar pra vocês. Mas, ó. Olha lá, é uma fatia de bolo com bastante cobertura. Isso aqui ele derrete quando ele descongela e tal. Tem, ó, bolo de pote. Esse aqui é sensação. Então é massa de chocolate com mousse de morango, com raspas de chocolate, né? Então quando a pessoa ela busca uma confeiteira, geralmente ela tá procurando esse tipo de coisa. Brigadeiro, né? De sabores diferentes e tudo mais. Ó o macarrão. Sem ovo. Tá? Esse daqui é com farinha de amêndoas. Mas eu também faço sem farinha de amêndoas pra quem tem restrição a nuts, né? Mas que não seja ali super sensível a traços, né? Esses aqui, por exemplo, ó, são sem farinha de amêndoas, ó. E sem corante também, né? Porque eu tenho vários públicos aqui no ateliê, tá? Então, assim, dentro do curso eu te ensino tudo isso. Te ensino como congelar, como descongelar, como organizar a sua produção, para você focar na produção, como eu disse, 4 horas por semana e ter tempo livre, né, para atender o seu cliente legal, para buscar parceria, para você focar na organização, na parte administrativa, no marketing da sua empresa. Isso é muito importante. É isso que vai fazer você crescer, né? Mas eu só tive esse discernimento, essa visão de um tempo pra cá, né? Mesmo há 11 anos no mercado, certo? Mas é isso que eu quero passar pra vocês e é o que eu passo pras minhas alunas, certo? Então, ó, quinta-feira estou aqui com o bolo de cenoura. Muito além da receita, você não vai sair daqui só com uma massa, só com uma receita de bolo de cenoura. Vai sair daqui com muito mais, tá? Terça e quinta da semana que vem tem aula de novo. E aí na outra semana, que já vai ser a semana do dia 30, aí a gente tem live todos os dias, tá? Aí tem uns conteúdos assim que eu tenho certeza que vocês vão amar. Aí a gente vai falar de congelamento, a gente vai falar de utensílio, a gente vai falar de equipamento, a gente vai falar de forno, né? Que é uma coisa que vocês me perguntam sempre, de forno, tá? A gente vai falar de tudo isso na outra semana, tá bom? Espero que vocês tenham curtido. Manda pras coleguinhas aí. Ainda farei seu curso. Nina, se programa aí, ó. Que a gente vai abrir as vagas, ó, na primeira quinzena de... Deixa eu ver quando vai cair. Primeira quinzena de outubro. Já se organiza, tá? E, ó, vou falar uma coisa pra vocês aqui, tá? Não tem nem desculpa pra falar assim, eu não entrei no curso porque eu não tinha dinheiro pra comprar o curso. Porque só o que eu vou ensinar pra vocês aqui nessas aulas gratuitas, vocês já podem começar a fazer e vender. São todas receitas de fácil execução, são receitas de baixo custo, são receitas com ingredientes fáceis de achar, que uma das maiores dificuldades que a gente tem na confeitaria inclusiva também é essa, né? Aqui na minha cidade eu não encontro tal coisa, na minha cidade eu não encontro não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, receita de baixo custo, com ingredientes fáceis de encontrar, né? Pra quê? Pra você assistir a aula e já reproduzir no máximo ali no dia seguinte e já começar a vender, tá? Então, assim, a gente tem o quê? 3 semanas até a gente abrir a nova turma, né? Dá pra você fazer, vender e pagar o curso à vista. Só com o que eu vou te ensinar aqui nas aulas gratuitas. A gente tem uma aluna, eu sempre falo, né? A Beth. E quando eu esqueço, ela mesma me fala. Ela só com a receita das bolachinhas de Natal, ela pagou o curso inteiro. Que foi R$ 2.300 na época, era o valor do curso. Ela pagou o curso inteiro com uma receita que eu passei numa aula gratuita, tá? Então é só vocês estarem atentas, né? Prestar atenção em todas as dicas, todos os pormenores que eu ensino. Saber precificar direitinho, né? E colocar a mão na massa.
Eu só não posso ir até a sua casa fazer pra você. É a única coisa que eu não posso fazer. Agora o resto, que tiver ao meu alcance, eu vou fazer pra gente ter cada vez mais confeiteiras inclusivas espalhadas aí nesse Brasil. Lady, eu vou na sua casa nos próximos dias te entregar o seu planner que você ganhou, tá? Eu mostro aqui pra vocês, gente. Eu vou lá na casa da Lady Zé te entregar o planner pra ela e ela vai fazer café pra mim, que eu já avisei, tá bom? Você entrega bastante conteúdo, sim. Muito generosa, Nina. A gente precisa ter muitas confeiteiras inclusivas nesse Brasil todo. Já falei que o meu sonho é viajar com o Davi pra qualquer cidade do Brasil sem ter que levar marmita. Que tenha uma confeiteira inclusiva em cada canto pra não ter que levar marmita. Eu só vou comer nas confeitarias e nas casas das minhas alunas. Ó, espero que vocês tenham curtido o meu avental no chão. Um beijo, até quinta-feira.